Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de abril, segunda-feira, iniciamos mais uma semana. E que o dia de hoje seja especial e ilumine o início de uma semana espetacular. Eu e a Prof. Cláudia desejamos para vocês uma ótima semana. Bom, e para nós começar a nossa tarde, então vem a correção das atividades de ciências e depois também o resultado das continhas e das atividades matemáticas, do triplo e do dobro também. E para hoje a nossa aula vai ter uma leitura e compreensão de texto, tá? Tudo com uma dificuldade ortográfica, que tem o G e o G, o G e o GI. A gente vai trabalhar a diferença dessas palavras também. Então, para começar, eu vou ler a história para vocês. Uma vida feliz. Angélica, Gilberto, o Guido e a Guilhermina são 4 bons amiguinhos. Eles vivem nas montanhas geladas de um lugarejo chamado Miguelim, perto do castelo de um gentil gigante, muito guedelhudo. Naquele lugar, toda a gente vive em paz. Não há guerras, as pessoas se respeitam umas às outras. Todos deixam as portas de casa abertas e ninguém tem medo de nada. Um dia, os amigos pediram ao gigante que fosse com eles para conhecer mais paisagens. O grandioso homem olhou para o relógio e viu que era cedo e foi com eles. Chegaram à beira do rio e ficaram encantados. Havia girassóis amarelos, girafas que sorriam e águias que lá no alto batiam as asas e os saudavam. Quando o fim do dia se aproximou, o gigante disse às crianças: "Subam para os meus ombros, vamos voltar ao meu refúgio, o castelo." E assim fizeram. Chegaram ao castelo num abrir e fechar de olhos. Comeram geleia, gelatina, gemada e beberam refrigerante que o gigante lhes deu. Felizes, retornaram para casa. Bom, depois desse texto, vocês vão copiar e responder no caderno algumas questõezinhas. Então, a questão número 1, vocês vão copiar o nome das pessoas, das plantas e dos animais que aparecem no texto. A número 2 é onde moravam os amiguinhos. A número 3, vocês vão ter que assinalar a frase que completa: o gigante era muito guedelhudo porque era muito alto? Tinha o cabelo comprido e maltratado? Ou tinha o cabelo curto e bem arranjado? Na número 4, pede assim: as pessoas que viviam naquelas montanhas eram felizes ou tristes? Número 5. Copie do texto a frase que te permite responder à pergunta anterior. Copie lá o pedacinho que diz se as pessoas que viviam lá naquelas montanhas, elas eram felizes ou tristes. Número 6. Assinalar a frase que completa: eles chegaram ao castelo num abrir e fechar de olhos. Por quê? Demoraram muito tempo no caminho? A viagem foi muito rápida? Ou fecharam os olhos e não viram o caminho? Número 7. O que é que os amigos comeram e beberam na casa do gigante? Número 8. Indica o pedido que as crianças fizeram ao gigante e a resposta que eles deu. Então, vocês vão ter que escrever o pedido que as crianças fizeram e depois embaixo a resposta que o gigante deu para eles. Se podia ou não conceder o pedido deles. Na número 9, vocês vão dar o plural, vão escrever o plural das palavrinhas que estão pedindo ali. Então, as palavras são amiguinho, gelada, gigante, guedelhudo, gentil, lugar, paz, guerra, paisagem, relógio, girassol, girafa, águia e refúgio. Depois que vocês escreveram o plural dessas palavrinhas, vocês vão fazer a número 10,
onde que vocês vão copiar no quadro que aparece ali. G, gi, gue e gui. As palavras já no plural, colocar elas no quadrinho certo, ok? Terminada essa atividade de língua portuguesa, a gente começa a comemorar essa semana a Semana da Escola Jesus Bom Pastor. A escola está comemorando 58 anos. E o nosso lema da nossa escola é: somos uma escola que sonha e que deseja transformar o sonho em realidade. Então, tem uma reflexão e uma oração para fazer junto à família, tá? Então, primeiro, a gente vai falar sobre a história do Tiago Alberione, que ele é o fundador das Irmãs Pastorinhas. E no dia 27 de abril, o bem-aventurado Tiago Alberione foi consagrado santo. Então diz assim: no dia 27 de abril de 2003, o Papa João Paulo II declarou Tiago Alberione santo. Padre Tiago Alberione, fundador da família paulina, nasceu em São Lourenço de Fossano, na Itália, no dia 4 de abril de 1884. Ele recebeu o batismo, ele já foi batizado no dia seguinte. No dia seguinte, a família dele já levou ele para a igreja para ser batizado. A família do Tiago Alberione, ele era constituída de pai e mãe, chamado Miguel e Teresa, e por 6 filhos. E eles moravam no meio rural, trabalhavam muito e era uma família extremamente cristã. O pequeno Tiago, ele era o filho número 4, era o 4º filho. Então, desde cedo, ele passou pela experiência do chamado de Deus. No primeiro ano do ensino fundamental, quando a professora Rosa, que foi a primeira professora dele, perguntou o que ele seria quando ele se tornasse adulto, ele respondeu que ele ia ser padre. E os anos de infância dele se encaminharam nessa direção, para a direção católica. Com 16 anos, ele entrou para o seminário, onde é a escola de meninos, onde que eles estudam para seguir a carreira de padres e sacerdotes. No dia 29 de junho de 1907, ele foi ordenado sacerdote. Ele foi ordenado padre, onde ele começou a rezar as missas, e ele foi exercendo o sacerdócio dele, mas ele tinha uma ideia em mente. Ele queria saber como é que ele podia incluir as mulheres para serem seguidoras de Jesus e fazer o bem também para as pessoas. Ele foi professor de diversas disciplinas e concluiu que o Senhor o convocava para uma nova missão. Era o pregar o evangelho entre os povos. Segundo o apóstolo Paulo, ele era um seguidor do apóstolo Paulo. Ele foi um estudioso desse apóstolo. E ele queria ser um seguidor usando os meios de comunicação. Todos os meios de comunicação que existiam na época, ele queria usar para fazer os ensinamentos de Deus. Essa missão, para ser desenvolvida com carisma e continuidade, devia ser assumida por pessoas consagradas, considerando-se que as obras de Deus se edificam por meio de pessoas que são de Deus. Em 1914, o padre Alberione dava início à família paulina. Em outubro de 1938, o padre Alberione fundou a Congregação Feminina, as Irmãs de Jesus Bom Pastor, ou Pastorinhas, que se dedicam ao apostolado pastoral, destinado a auxiliar os pastores. Bom, depois da história do Tiago Alberione, vem uma atividade para vocês fazerem junto com a família. Então, vocês, junto com a família, vão fazer uma oração do Tiago Alberione e vão fazer os pedidos de fé. E que o bem-aventurado há de conceder todas as graças que vocês pedirem. Então, a oração dele diz o seguinte: vocês vão se reunir em família e vão fazer a oração. Então, assim: Senhor, glorificai a vossa igreja, o bem-aventurado Tiago Alberione. Que ele seja para nós exemplo e intercessor no caminho dessa nossa santificação e de nosso apostolado.
Dai-nos em nosso trabalho de evangelização, a fim de que a presença de Jesus Mestre se irradie no mundo por meio de Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos. Concedei-me as graças que agora vos peço. E daí, cada um pode fazer seus pedidos para Tiago Alberione. E que Deus quiser, as suas graças sejam alcançadas. Depois vocês rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria, ok? A segunda atividade diz o seguinte, na historinha conta que a primeira professora do Tiago Alberione foi a professora Rosa, foi lá a professora do primeiro ano. Então, a minha proposta é que vocês vão escrever o nome da primeira professora que vocês tiveram na escola Pastorinhas e que vocês registrem no caderno de vocês algo que vocês recordem dela, da primeira professora pastorinha que vocês tiveram. Bom, a minha primeira professora não foi na escola Pastorinhas, mas por coincidência, o nome da minha primeira professora também foi Rosa. E o que eu mais me recordo dela é que lá no primeiro ano, que na minha época era a primeira série, ela pegava na mão da gente para ensinar a escrever. Então essa é a recordação mais viva que eu tenho da professora Rosa comigo. Terminado isso, vocês vão para a aula de informática, tá? E na aula de informática eu vou pedir que vocês dediquem um tempinho nos Jogos Mangarrai. Por quê? Porque na semana que vem a nossa escola vai estar participando da Copa Brasil de Matemática Mangarrai, tá? E é o principal torneio digital de matemática do país. E ele vai começar no dia 4 de maio e a nossa escola já está inscrita. E nós queremos levar esse prêmio com vocês, com a ajuda de vocês, que vão ser os competidores digitais, tá bom? Para o dia de hoje é isso. Um abraço, até mais!